O Jornal Nacional começou a exibir nesta semana uma série especial de reportagens sobre a importância da Constituição na garantia dos direitos dos cidadãos e na sustentação do regime democrático. Nós vamos aprofundar essa análise durante as próximas semanas. Mas antes, nós estamos relembrando as origens desse compromisso do Estado com os cidadãos. Ontem nós vimos como a Carta Magna, surgida no século XIII na Grã-Bretanha, serviu de inspiração a muitos países, o Brasil inclusive. Hoje nós vamos revisitar o surgimento da Constituição Americana, um documento que teve influência dos chamados iluministas, os pensadores que no século XVIII defenderam a supremacia da razão sobre os dogmas de religiões e que disseminaram valores como a igualdade entre as pessoas e a liberdade de expressão. A construção das bases do que seriam os ideais de liberdade e democracia começou logo depois da guerra e da Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776. Essa é uma vila colonial americana que foi preservada e hoje funciona como um museu a céu aberto. Os atores vivem como se estivessem em 1787, trabalhando e sonhando um novo país. Representantes da população escolhidos em assembleias estaduais se reuniram na Filadélfia para escrever a Constituição. Entre eles estava George Washington, que tinha lutado a Guerra de Independência e foi recebido com homenagens. O grupo estava prestes a escrever um documento histórico, tão importante que foi publicado em jornal em 19 de setembro de 1787, para que todos pudessem ler e conhecer o texto. Comparado com o que existia até ali, era um governo popular, era uma ruptura radical com o que se fazia na Europa. Isso era revolucionário. Criar do zero um Estado, que funções esse Estado tem que ter, algo que para a gente é até difícil imaginar o que é estar numa posição em que ninguém inventou ainda o que é um presidente. Isso tem que ser inventado. Você sabia o que era um rei, você sabia o que eram alguns outros cargos desse tipo, mas a gente já conta hoje com o fato de que lá atrás essas pessoas do zero inventaram algumas dessas coisas. Eles disseram não aos reis e a qualquer forma de despotismo e fundaram uma república com a promessa do que seria anos mais tarde um governo do povo, para o povo e pelo povo. 2 séculos depois, durante a Assembleia Constituinte Brasileira em 1988, deputados discutiram modelos de democracia adotados em outros países. Muito importante nesse momento de constituinte que nós tenhamos uma visão global de como são as constituições de outros países e que modelos nós devemos observar, que mecanismos nós devemos sobre eles refletir para que tenhamos no país a melhor Constituição. E a Constituição dos Estados Unidos trouxe muitas inovações. Os autores adaptaram algumas ideias que surgiram com o iluminismo na Europa, como a separação entre os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, instituições permanentes de Estado. Essa história, eternizada em bronze, ficou gravada na memória de toda uma nação. Depois de 4 meses de debate, eles chegaram nesse dia aqui. George Washington preside a sessão. E esse é o momento em que o último representante está prestes a assinar a Constituição dos Estados Unidos, o documento que cria o país. Foi esse homem que deu a ideia de fazer um texto de introdução, que eles chamam de preâmbulo. E foi assim que esse documento importante passou a começar com a famosa frase We the People. We the people. Nós, o povo. We the people. No começo era assim. We the people. We the people. We the people. We the people. Uma Constituição escrita por homens livres. We the people. Homens brancos. We the people. Nem as mulheres, nem os negros faziam parte desse mundo. We the people. A Constituição americana não criava nenhum tipo de direitos para escravos nesse momento. Quando a Constituição americana fala lá We the people não inclui escravos, né? Não, e escravos libertos, não inclui quem
os fundadores não tivessem reconhecido como parte desse people naquele momento. 4 anos depois, em 1791, com a Declaração de Direitos dos Estados Unidos, ou Bill of Rights, entraram em vigor as 10 primeiras emendas ao texto original. Muitos desses direitos se tornam importantes com o tempo, né? Então, a primeira emenda, a famosa primeira emenda à Constituição Americana, que protege a liberdade de expressão, os grandes debates sobre liberdade de expressão só vão acontecer, né, um século depois. No caso da escravidão, ainda tiveram que enfrentar uma guerra civil. Só após o fim do conflito, em 1865, a 13ª Emenda Constitucional oficializou a abolição da escravatura, 78 anos depois da promulgação da Constituição. Mas a luta por direitos, igualdade e liberdade é para sempre. Algumas das transformações pelas quais esse país passou tiveram que acontecer com, guerra, ou 2, o que é o outro mecanismo que surge, a interpretação constitucional. Na faculdade de Direito, você ouve essa comparação à Constituição americana. Olha que legal, ela é muito enxuta comparado com a Constituição como a brasileira. É verdade, mas tem um mundo de coisas que não está no texto constitucional original americano e que foram adicionadas por interpretação. Se não fosse uma emenda à Constituição, a gente não poderia ver cenas como essas, né? A Casa Branca vai ser pela primeira vez o endereço de uma família negra. Exatamente por isso, esse lugar aqui ganha uma importância ainda maior para os americanos. Fica em Washington, é o memorial de Abraham Lincoln, o 16º presidente da história dos Estados Unidos. Foi o presidente que aboliu a escravidão no país. Neste lugar, o pastor Martin Luther King falou de um sonho que tinha para uma multidão que se aglomerava e que o ouvia num dia histórico, há 45 anos. O sonho de que os filhos dele vivessem um dia numa nação em que não fossem julgados pela cor de sua pele, mas pelo caráter. O sonho de liberdade em todos os cantos do país. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Martin Luther King não estava sozinho. Naquele dia 28 de agosto de 1963. O texto escrito quase 100 anos antes, na 14ª Emenda à Constituição Americana, prometendo igualdade e cidadania para todos, ganhou vida. E em 2020, ganhou as ruas e o coração de todo mundo. Vidas negras importam. Milhões de pessoas se juntaram em plena pandemia para pedir justiça. Mulheres, crianças, gente comprometida com uma nação sem preconceitos. Pessoas como o Danny. Se você olhar para todos os movimentos sociais, se você olhar para todos os movimentos por igualdade, tudo foi por causa de um protesto contra a desigualdade. E essa foi a faísca que levou à mudança. O mundo inteiro testemunhou o surgimento de uma onda gigantesca de indignação nos Estados Unidos. Um tsunami que levou multidões às ruas para protestar contra a morte de um cidadão negro até então anônimo. I can't breathe. Please, I can't breathe. Um julgamento histórico condenou o ex-policial branco a 22 anos e meio de prisão pela morte do cidadão negro George Floyd. Mais de 200 anos foram necessários para se chegar até aqui, desde que a Constituição americana começou dizendo "We, the people". Mesmo depois da 14ª Emenda em 1868 dizer que todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãs desse país. Mas só foi possível tirar essas palavras do papel porque elas estavam lá, escritas na Constituição. E se não fosse por essas mudanças, a vida desse menino teria um rumo diferente. Essa é a história do nascimento de um cidadão americano. Era o dia 20 de agosto do ano 2000, metrô de Nova York. O Danny já estava subindo as escadas, mas resolveu olhar para trás mais uma vez. E as pernas se mexeram.
No meio da multidão, no vai e vem de gente, no chão da plataforma do metrô, era um bebê. Ele pediu ajuda. E aí os policiais apareceram e Danny disse tudo o que sabia. Foi assim que ele fez valer, para aquele bebê, o que está escrito na Constituição americana: o direito à cidadania, o direito à vida. Depois, a juíza chamou Danny para depor. E ela disse: você estaria interessado em adotar esse bebê? Eu senti como se ela estivesse oferecendo um presente. Foi aí que ele ligou para o Pete. E eu disse: o quê? Volta lá e diz não. Eu não estava com medo por ser um homem gay. O fato é que eu não sabia se eu estava preparado para ser pai. Pete só se convenceu que já era pai quando eles foram visitar o bebê no lar temporário. O bebê estava no meu colo e ele estava só olhando para mim com aqueles olhos enormes, arregalados, quase implorando para nós: por favor, me leva para casa, por favor, vamos ser uma família. Aquele bebê é o Kevin. O jovem de 22 anos cursou universidade e mora na Filadélfia. A mesma cidade em que foram lançadas as primeiras sementes de um país mais justo, onde a Constituição americana foi assinada em 1787. Sem ela, o Kevin não teria direito à educação, saúde, liberdade de expressão. Com o tempo, a voz das minorias foi ganhando força. As manifestações pelos direitos LGBTQIA+, mobilizam multidões. Olha aí o Kevin junto com o Danny. Em 2012, logo depois da união homoafetiva ser aprovada em Nova York, Pete e Danny se casaram. E o Kevin pediu aos pais que a juíza que fez o processo de adoção celebrasse a cerimônia. E foi assim que os três, juntos, formaram uma nova família americana. Até onde eu sei, o que é preciso para ser pai é fornecer amor, alimento, cuidado, segurança, esse sentimento de pertencimento. Não é coisa de heterossexual ou coisa de gay. É apenas o que é necessário. Ao oficializarem a relação, eles garantiram que o Kevin tivesse acesso a inúmeros direitos que os filhos têm garantidos por lei. Nós queremos que ele siga o próprio caminho, que se sinta bem e nunca duvide de que ele pertence a algum lugar e que é amado. Quando volto àquela noite em que o Danny e o Kevin encontraram um ao outro, eu penso: nossas vidas poderiam ter sido tão diferentes. Alegrias, conquistas, desafios e cicatrizes que fazem parte da história dos Estados Unidos. As pessoas têm visões diferentes da vida. E é normal que seja assim, é natural que seja assim, é desejável que seja assim. Desde sempre, assim, para a primeira democracia, a primeira Constituição, a Constituição Americana de 1787, logo no começo você já teve uma dualidade que eram os federalistas do John Adams com os republicanos do Thomas Jefferson. Já começou com duas visões de mundo. Você tem um patrimônio comum civilizatório que é a Constituição. A Constituição procura eleger esses valores: justiça, solidariedade, igualdade. Nós podemos pensar diferentes, mas um país é para toda a gente. A democracia não é consenso, é a capacidade de convivência dos que pensam diferentemente. We the people. We the people. We the people. Ao longo dos séculos, mais gente foi se juntando àquele povo que nasceu em 1787. We the people. We the people. Junto com a Constituição americana. We the people. We the people. Gente de todos os tipos, gêneros e cores. We the people. Gente que tem nas mãos e no coração We the people. um documento capaz de combater líderes autoritários e ataques à República Livre. We the people. We the people. Ao falar em justiça e liberdade para todos, eles abriram caminho para o verdadeiro sentido da palavra democracia
e para o que significa We the People. We the people. We the people have the power to build a better future. Amanhã a gente vai revisitar a história das constituições brasileiras.